como aproveitar melhor o seu tempo livre? O seu dia é cheio de tarefas, de afazeres, de trabalho que te sobrecarregam, te deixam cansado, mas ao mesmo tempo, no seu tempo livre, você sente que não é suficiente para conseguir repor a energia, para conseguir descansar, para conseguir relaxar, ou mesmo fazer atividades de lazer, atividades de autocuidado que você gostaria. Nesse vídeo aqui eu vou te falar como você pode aproveitar melhor o seu tempo livre. E para isso eu vou começar com um trecho de um livro que eu li recentemente, esse livro aqui, Trabalho Focado, que é um livro que me fez refletir de uma forma muito mais consciente sobre como eu estou utilizando o meu tempo livre. Porque as pessoas, e eu me incluo nessa lista de pessoas, que sempre acreditou, que acredita que o tempo livre, ele deve ser usado livremente, com o que der na telha, com o que a gente quer fazer, porque esse seria realmente o tempo bem aproveitado. O tempo livre das amarras do trabalho, das obrigações, dos compromissos. E esse livro aqui me fez parar para pensar de uma forma muito mais consciente, racional, sobre o que é o tempo livre e o que seria um tempo livre efetivamente bem aproveitado. E eu vou, para isso, começar lendo um trecho aqui que eu parei para pensar e faz muito sentido e transformou essa minha visão de tempo livre. Bom, ele diz assim, citando um outro livro, né? Um trecho de um outro livro. O erro grande e profundo que meu homem típico comete em relação a seu dia, ele elabora, é que, embora não goste particularmente do seu trabalho, vendo isto como algo que deve suportar, quantos de nós passa o dia trabalhando, não vendo a hora de acabar, de voltar para casa, do final de semana passar, só suportando estar ali naquele ambiente trabalhando. Ele persiste em olhar para aquelas horas, das 10 às 18, no nosso caso, são 9 horas de trabalho, né, de segunda a sexta, fora quem trabalha final de semana, das 9 às 6 ou das 8 às 5, 44 horas semanais. Então, ele persiste em olhar para aquelas horas, no qual as 10 horas que as precedem, as 6 horas seguintes, não são mais do que um prólogo e um epílogo, ou seja, como se o dia fosse o trabalho. O que vem antes, as horas anteriores, as horas que você chega no seu trabalho e as horas que posteriores que você chega em casa, são só uma continuação. Que ele fala, né, um prólogo de um livro e um epílogo de um livro, e não o principal também, não como um dia dentro de um dia. E ele fala que nós temos que começar a pensar no nosso dia fora do trabalho, nossas horas fora do trabalho, como um dia dentro de um dia. Não só como se eu tivesse só vivendo para o trabalho. A minha vida só acontece final de semana. E muitas pessoas trabalham com essa sensação, como eu falei antes, querendo que acabe. Chega no trabalho querendo ir embora. Sai do trabalho pensando que só resta mais um dia, mais 2 dias para chegar ao final de semana e você, enfim, conseguir respirar, relaxar. Então, não vê que aquelas horas que antecede as horas que você chega no trabalho, que você vai trabalhar, e as horas posteriores, são horas que devem ser vistas como um dia que pode ser melhor aproveitado. E eu comecei a refletir como eu passo as minhas horas que eu não estou trabalhando, porque é muito fácil você fazer o que tem que fazer quando você tem alguém para te cobrar. Um chefe para te cobrar, um modelo de trabalho que te prende. Eu tenho que estar trabalhando de 9 às 6. No trabalho eu tenho X, Y, Z, tenho determinadas tarefas pré-determinadas para cumprir. Tenho prazos para cumprir. Então fica muito mais fácil a gente fazer as coisas quando alguém nos impõe. E quando a gente está no nosso tempo livre, essa ideia de liberdade
acaba que nos aprisiona, porque a gente deixa de fazer coisas que vão ser importantes para o nosso autocuidado, a nossa evolução física, espiritual, mental, nossos relacionamentos, porque a gente meio que tá cansado. A gente só quer fazer o que dá na telha. E o que acontece? Esse dar na telha, geralmente, são coisas que nos são muito prazerosas, que a recompensa é imediata, mas não necessariamente são coisas boas. São coisas que vai nos fazer bem física, mentalmente. E eu estou falando, sim, das redes sociais. Não das redes sociais em si, mas da atenção fragmentada que as telas, que o celular, principalmente, e todos aqueles aplicativos de mensagens, de conteúdos de relacionamento, as redes sociais em si, trazem para a nossa vida, que é uma atenção fragmentada. Como se nos abduzisse para esse mundo virtual, que não é o real, e nos automatizam, anestesiam e fazem com que a gente deixe de refletir e perceber o impacto que está sendo na nossa vida. Porque essa atenção fragmentada que as telas, as redes sociais, ela nos coloca, faz com que percamos a capacidade de desenvolver nossa concentração, o nosso foco e viver o presente. Então, deixamos de ter momentos de lazer efetivo, de nutrir nossos relacionamentos, de ter uma conversa na mesa com o marido, durante um jantar, sobre alguma coisa que aconteceu no trabalho, sobre algum plano para o futuro, sobre o que vamos fazer final de semana, porque estamos no celular. Deixamos de sentar para brincar com o nosso filho, porque estamos assistindo um vídeo, ouvindo um podcast, e deixamos de parar e prestar atenção para o que ele fala. E isso até me emociona, porque esses dias na escola, eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube, e teve o Dia das Mães na escola do meu filho. E teve uma atividade que foi perguntado para ele o que ele gostava de fazer comigo. E ele falou que gostava de brincar de Lego comigo. E diversos momentos que ele me pediu para brincar com ele de Lego, eu estava assistindo um vídeo. Eu estava fazendo alguma coisa no computador, eu queria fazer outra coisa, eu não queria estar ali com ele brincando. E eu parava, desligava, né? E eu desligo contra a minha vontade automática, eu paro, desligo o celular, tiro o meu fone de ouvido para estar ali 30 minutinhos, que seja 20 minutinhos brincando com ele. E perceber o quanto isso marca para ele, é importante para ele, me deixa muito assim feliz. E meio que eu caio na real que o que importa, se todo o conteúdo, conhecimento que eu tô absorvendo ali nas redes sociais, ou às vezes, no meu caso né? Porque eu assisto vídeos no YouTube para aprender e tal, podcasts, enfim, então não é nem vídeos pra rir, né, de palhaçada que eu assisto, mas são vídeos que realmente me agregam. Então, mas o que adianta se na minha vida real eu não consigo ser o que eu preciso ser, que é uma boa mãe, que é alguém que está ali presente no presente, que vai deixar uma memória positiva para o meu filho. Então, os momentos de descanso e lazer e relacionamentos, nutrir nossos relacionamentos, eles, se não forem pensados, refletidos, planejados, e a gente só se deixar ir no automático, eles não vão existir. E a vida vai passar. E quando meu filho falou na escola que ele gosta de brincar de Lego comigo, esse pensamento me veio à tona. Aí eu falei, caramba, que bom que eu, pelo menos nesses 30 minutos do meu dia, eu consigo estar ali
com ele presente, brincando de faz de conta, de montar e é engraçado que nesse momento ele começa a contar, né? Ele não é muito de falar quando sai da escola. Eu pergunto, como é que foi a escola hoje? Ele fala, foi legal, me comportei. Não dá muitos detalhes. Mas nessa hora que a gente tá brincando junto, ele fala. E parece que gera uma conexão, que ele se sente à vontade, confortável para compartilhar coisas comigo de forma genuína. Então, imagina o quanto que eu perderia, que nós dois perderíamos, se eu estivesse lá vidrada numa tela, ou então prestando atenção em alguma coisa que estão me falando num vídeo, num podcast, enfim. Então, se eu não parar para planejar, para refletir o que eu tô fazendo do meu tempo livre, ou seja, de quando eu não tô trabalhando, quando eu não tô estudando, quando eu não tô cumprindo compromissos que me impõem, se eu não parar para refletir como que eu vou gastar e eu for no automático, eu não vou ter esse momento com meu filho, eu não vou ter uma conversa com meu marido na mesa de jantar, eu não vou conseguir estar, às vezes, de corpo presente, mas não de mente presente, de espírito presente, em momentos que são, não também, mas de repente o mais importante da vida. E a vida vai passar, e os anos vão passar, e eu não vou construir essas memórias afetivas e esse relacionamento, que é o que importa. E um outro problema também, além da questão das redes sociais, do celular, do computador, enfim, muitas vezes, como eu falei, a gente tá de corpo presente, mas a gente não tá com a cabeça ali, naquele lugar. A gente tá com a cabeça no trabalho. Quantas vezes eu não parei de trabalhar, eu parei trabalhando, aí de repente surge uma tarefa um pouco mais complexa que eu não consegui concluir naquele dia de trabalho, naquelas horas que eu tinha do dia. E aí eu parava de trabalhar preocupada com aquilo, pensando no trabalho. Então, por mais que eu não pudesse fazer nada naquele momento, eu ficava com a minha cabeça no trabalho. E hoje em dia eu tenho uma estratégia assim, mental para me blindar disso. É pensar. Eu já falei isso em outros vídeos também. O que eu posso fazer em relação a isso? Não posso fazer nada? Não tem mais o que fazer? Não adianta eu querer forçar a trabalhar mais horas para cumprir essa tarefa, porque eu já tô cansada, já passei o dia todo trabalhando e me demanda um esforço cognitivo, uma força assim que eu não tenho mais hoje. Então, assim, de repente, as 2 horas que eu vou trabalhar mais hoje, fazer hora extra para concluir aquele trabalho, se eu simplesmente deixar para outro dia, no qual eu estarei descansada, revigorada, com mais energia, eu vou transformar essas 2 horas que seriam a mais de trabalho hoje em 1 hora amanhã. Então, o que eu demoraria 2 horas para fazer hoje, porque eu tô mais cansada, tô mais dispersa, tô pensando também em coisas que eu tenho que fazer na casa, porque já passou o horário, né, que eu teria que trabalhar. Eu consigo transformar essas 2 horas, que eu vou estar dispersa, sem foco, sem aquela energia que a conclusão da atividade me demanda, vamos transformar em 1 hora. Então, quantas vezes eu já não parei de trabalhar tentando solucionar uma questão do meu trabalho, tentando concluir um relatório, e aí no dia seguinte, deixei pro dia seguinte, porque eu não consegui mais raciocinar. No dia seguinte eu sentava aqui para trabalhar e a solução vinha assim, porque eu estava descansada, e o sono também ajuda, né, a conectar as ideias e tudo isso mais, né, que já falei também em outros vídeos. Então, a minha estratégia hoje é pensar, não adianta eu forçar, vamos parar de trabalhar, mas não só parar de trabalhar, tipo, sair do computador, parar de digitar, parar de pensar no trabalho, porque não adianta eu ficar com essa questão que eu não consegui resolver do trabalho na minha cabeça se eu não vou conseguir resolver hoje, se eu só vou conseguir pegar nela amanhã. Então, assim, quer saber? Como se eu fechasse, além de sair daqui do computador, fechar o meu e-mail, fechar o meu Word aqui, que eu redijo as coisas no Word. Além disso, eu fecho na minha cabeça o meu momento de trabalho do dia.
É como se eu não apagasse, mas fechasse uma porta para abrir somente no dia seguinte. Então, eu paro de trabalhar. Não tenho o que eu fazer hoje. Ou não adianta eu ficar pensando nessa tarefa hoje. Eu vou relaxar. Eu escolho relaxar. Porque não tenho o que eu fazer. Vai ser pior se eu ficar forçando terminar isso aqui hoje. Deixa para amanhã. Então, tem essas duas questões, né? As telas do celular, as redes sociais, e também você estender tanto o trabalho, não só fazer horas extras, mas ficar com a cabeça nele, ao invés de ficar com a cabeça presente no presente, em outras coisas, em outras áreas da sua vida que você precisa também dar conta. E daí vem a pergunta, como melhor usar o dia dentro do seu dia? Ou seja, como melhor utilizar o seu tempo livre, o tempo que você não está trabalhando, não está na sua atividade profissional. Como que você faz para usar e sair desse automático e estar presente no presente? Na minha opinião, o tempo livre ele tem que ser usado para duas coisas, para regeneração e para aprimoramento. A regeneração seria o descanso total, você dormir, ter um sono de qualidade que regenera, que revigora, que te descansa, que te dá energia para acordar no dia seguinte disposta, com foco, concentração, com motivação. Então, um sono de qualidade, então você dormir bem, seria uma forma de regeneração. Outra forma de regeneração é você se alimentar bem. Então, eu ter refeições saudáveis no meu dia, eu não ficar com fome, não ficar muito, sabe, assim, muito cheio de comida, né? Inclusive para não atrapalhar o sono. Ter momentos de preparar as minhas refeições é uma forma também de usufruir bem o meu tempo livre. E também uma outra forma de se regenerar é você nutrir os relacionamentos. Então, esse momento que eu tô com meu marido na mesa da sala, jantando e conversando, é uma forma também de me desconectar das preocupações que eu tenho do meu trabalho, por exemplo, e focar em outra coisa, nutrir esse relacionamento de casal. Então, isso que eu tô falando, que é ter momentos que você tá preparando a sua refeição, se alimentando, realmente dormindo bem, conversando com o marido, brincando com o filho, isso nos regenera, nos revigora como um todo, né? O corpo e também a mente. Melhor, o corpo e a alma, porque a mente e o espírito seria a parte do aprimoramento, utilizar o tempo livre para se aprimorar. O que seria se aprimorar? Estudar, ler. Eu gosto muito de ler no meu tempo livre, de estudar no meu tempo livre. Momentos de lazer também, você ter tempo que você vai assistir uma série, que você vai assistir um filme. E até ficar no celular, sim, não tem problema você ficar vendo vídeos no celular e rindo, enfim, compartilhando com outras pessoas. Isso faz parte. Isso só não pode tomar todo o seu tempo livre, como eu falei. Isso tem que ser uma parte, uma pequena parte. Então, momentos de lazer que você vai, e de relacionamentos também que você vai sair, você vai curtir com os amigos, né? Você que gosta, né, de noitada, de barzinho. Então, isso também é uma forma de você se regenerar, né? Como eu falei, dos relacionamentos. E se aprimorar seria essa questão do estudo, da leitura e também da atividade física. Você fazer uma atividade física, um exercício físico, no caso, um exercício físico que faça com que você fortaleça o seu corpo e também a sua cabeça, né? O exercício físico, ele tem esse benefício duplo, né, do nosso corpo e da nossa mente. Então, você não somente viver para trabalhar, e quando você não está no trabalho, você está no celular, igual assim um robô, entendeu? No automático, de uma forma assim quase semi-inconsciente. E também para quem
Quem é religioso tem uma religião, uma espiritualidade, você também tem momentos de oração, né? Leitura da Bíblia, enfim, dependendo da sua crença. Então, ter momentos que você vai nutrir também o seu espírito, se aprimorar como pessoa, envolve, eu acho que tudo isso, assim, exercício, a leitura, o estudo e também a oração. E assim, como que é, né, minha experiência particular, assim, como que é o meu dia, levando em conta esses dois aspectos, né, essas duas formas de melhor aproveitar o tempo livre, que é a regeneração e o aprimoramento. Eu sou uma pessoa que priorizo muito o meu sono, então tem que ter pelo menos 7 horas de sono. Eu vou dormir cedo, por volta de 9, 9h30 da noite, para acordar também cedo, antes das 5. Tenho minha leitura matinal, leio um pouco de manhã, antes de ir para academia, vou para academia. Então, volto, né, faço as coisas aqui na minha casa, tomo café da manhã, levo meu filho na escola. Trabalho, né, tenho meu tempo de trabalho, né, na maioria dos dias, eu quase 100% eu faço teletrabalho, trabalho de casa, então isso é uma coisa que facilita muito a minha vida. E tem os momentos de leitura também à noite, que eu gosto de ler à noite com a minha família, fico com meu filho, brinco um pouquinho com ele, converso com meu marido, então assim, mas é uma coisa que a gente tem que eu sinto que eu tenho que me atentar sempre, porque é muito tentador o celular, é muito tentador as redes sociais, é muito tentador a gente continuar trabalhando, principalmente para quem trabalha de casa, não ter esse limite. Então, você estar sempre refletindo e revisando como que tá a tua rotina, como que foi o teu dia, o que você poderia melhorar para o dia seguinte, a gente tem que estar alerta, em alerta constante. Porque se a gente se deixar levar pelas circunstâncias, no automático, sem planejar o nosso tempo livre, a gente vai perder esses momentos importantes de descanso, de reflexão, de planejamento. Então, o ponto que eu quero chegar é que o tempo livre, ele tem que ser planejado. E a liberdade, muitas vezes, nos aprisiona. Porque, como eu falei, a gente deixa de fazer coisas que vão nos trazer benefícios e acaba ficando no automático em coisas que estão nos prejudicando a nossa saúde, nossos relacionamentos, nosso crescimento profissional. Então, planejar o que você vai fazer no seu tempo livre, e eu comecei a adotar isso na minha vida, fez toda a diferença. Eu comecei a querer viver um dia um dia dentro do meu dia, fora do meu trabalho. E isso que tá me levando para onde eu quero ir, porque eu sou uma pessoa que eu sempre quero ser melhor, ser mais. Então, se eu ficar limitada ao que eu faço no meu trabalho e não usar o tempo que eu tenho livre, fora das minhas obrigações, para outras coisas que vão me levar aonde eu quero ir, eu vou sempre ficar assim, rodando em círculos na a mesma pessoa, com as mesmas coisas, sem nada de diferente, sem evoluir, sem ser melhor. E então, o planejar o tempo livre, eu comecei a aplicar isso na minha vida e também na mentoria que eu dou sobre gestão de tempo, produtividade, organização de rotina, eu tento criar essa nova visão, essa nova mentalidade e aplicar para as minhas alunas de forma leve, de forma constante. Essa ideia de que o tempo livre, ele é precioso e ele pode ser muito bem aproveitado de uma forma muito mais intencional, que nos leve a objetivos valiosos, a um futuro muito melhor, a ser mais, a ser uma pessoa que conquista mais. E então, é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Se vocês quiserem saber sobre a minha mentoria, tem aqui no link da descrição. E me conta aqui nos comentários se vocês já tinham parado para pensar sobre como aproveitar o tempo livre.
e se vocês já fazem isso ou se vão fazer. E me contem aqui que eu vou adorar responder os seus comentários. Tchau, tchau!